Então, fui evangélico protestante durante um bom tempo, né? Fui ali com toda boa fé, o pessoal falando de Jesus, falando de Cristo, usando a Bíblia. Eu dizia, rapaz, esses camaradas são pessoas boas, né? Pessoas decentes. Aí você vai estudando a Bíblia, estudando história, e você percebe uma heresia aqui, uma heresia lá, né? 2, 3, 10, 20. Você diz, não, aí são pessoas que estão deturpando a imagem da igreja. Então quando você descobre, você está num amassado de heresia maior do mundo, né? Foram pessoas e grupos religiosos que eu me aproximei e de repente tomei um espanto em saber que estavam completamente errados. Então eu me dediquei ao ministério apologético. Então tentar provar do veneno de algumas heresias e tentar combatê-las, né? Então inspirado aqui no livro Arte da Guerra de Sun Tzu, né? Conhecer o inimigo. Então você tem que conhecer o inimigo para vencê-lo. Eu resolvi estudar a minha fé cristã para defendê-la e combater doutrinas contrárias, né? Testemunho de Jeová, o ateísmo, comunismo, entre outras coisas. Inclusive me ingressei e mergulhei até nas profundezas do satanismo, né? Estudando o satanismo de forma bastante séria, dedicada. Estudei marxismo, que os livros do Marx, Capital, Manifesto Comunista. Então fui estudando toda essa parafernália. Estudei ateísmo, estudei Darwin, debati muito com ateus, passava por cima deles feito um trator, né? Debati com muitos hereges, passava por cima deles feito um trator, e até que eu disse, rapaz, eu vou estudar a pérfida Igreja Católica, né? Todo mundo fala mal da Igreja Católica, todo evangélico fala mal, eu vou estudar para combatê-la. Então fui dar um golpe na Igreja Católica e acabei recebendo um contragolpe de judô que me tacou com a cara no chão. Então, a primeira coisa que eu li, né, da Igreja Católica foi o livro de Santo Agostinho, As Confissões, que não está aqui na minha biblioteca hoje, porque está emprestado, né? E eu li de Santo Agostinho. Foi uma leitura que eu quase caí de costas, né? Quase caí de costas. Quando eu li, fiquei maravilhado. Eu digo, rapaz, esse camarada é um cara que leu muito a Bíblia e é um homem de muita oração. Li outras coisas de Santo Agostinho, né? Li para me aprofundar, como eu sou um grande admirador da doutrina da Trindade, e a obra de Santo Agostinho sobre Trindade, são quase 1000 páginas, né? E fiquei muito maravilhado, né? Depois eu digo, olha, rapaz, essa Igreja Católica parece que não é tão ruim quanto parece, não, né? Parece que eu fui tentar vencer o inimigo e o inimigo me deu um golpe um contragolpe de pô, me tacou com as costas no chão. Tive a sorte de estudar um pouquinho de Aristóteles e conhecer um camarada chamado São Tomás de Aquino. Então para mim foi outro choque, né? Conhecer São Tomás de Aquino, Enciclopédia de São Tomás, li o livro Anti-Essência de São Tomás, e eu digo, rapaz, que riqueza maravilhosa que a gente tem dentro da Igreja Católica. E fui tentar combater o inimigo e fui fisgado pela sua maravilha. Eu digo, rapaz, a Igreja Católica tem uma riqueza gigantesca, né, que a gente não pode desprezar. Depois caiu em minhas mãos esses 2 livros do Wolfgang Schmidt, um dos maiores físicos da atualidade, para mim o maior apologeta cristão vivo, né? E ele é católico. Ele dá um ataque no Stephen Hawking nesse livro aqui, combatendo o livro Grande Projeto, né? E desmantelando o ateísmo de forma magistral. Nesse livro aqui, o Enigma Quântico, ele mostra uma infalível prova usando filosofia aristotélica e filosofia escolástica, São Tomás de Aquino, né? Mostra comprovando que Deus existe, que é impossível que Deus não exista. E Deus age no mundo quântico, né? Para uma partícula mudar seu comportamento de onda para partícula, né?
precisa de uma intervenção divina que ele chama de causalidade vertical. Diz que é impossível que isso não aconteça dessa forma. Então, um camarada que resolveu o enigma quântico aí. Eu digo, rapaz, que beleza, um teólogo católico, né, desmantelando o ateísmo mundial. Rapaz, é uma coisa maravilhosa. Então, depois caiu. Eu decidi comprar o Catecismo da Igreja Católica e vi coisas muito maravilhosas aqui neste livro, né? Então, não sou católico ainda, né? Mas para mim o catolicismo é de uma riqueza gigantesca e está cada dia me seduzindo mais, né? Me deixando cada dia mais apaixonado, né? Inclusive tenho amigos católicos que me ajudam, né? Por exemplo, o Russo na cidade de Araiós, Maranhão, e o Marcelo Vergotti, que é um novo amigo que encontrei em Rondônia, estão me ajudando muito no crescimento e no entendimento do catolicismo. Ainda passei 3 anos ainda na igreja evangélica querendo sair, hesitando unicamente por causa da Santa Ceia. Então eu tenho que participar da Santa Ceia. Para mim é das coisas mais importantes que existiam. Depois eu descobri que na Santa Ceia, né, não existia a presença real do Cristo. Cristo não estava verdadeiramente ali, era apenas um símbolo, né? O símbolo de Cristo. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Então fui estudar a transubstanciação, consubstanciação e a presença simbólica do Cristo, né? Toda essa parafernália evangélica idiota. E eu digo, tem muita coisa errada nesse negócio. E eu passei muito tempo refletindo, meditando, inclusive utilizando apenas a filosofia aristotélica e estudando muita Bíblia, né? Utilizando apenas a razão. Eu disse, é impossível que a transubstanciação não exista. É impossível, né? E eu, até para explicar a transubstanciação, eu utilizo uma linguagem mais aristotélica porque fui muito mais pegado em Aristóteles. Eu uso a questão da matéria e forma, né? Ou matéria, forma e figura, né? Figura de pão, figura de vinho, mas a forma é do Senhor Jesus Cristo e a substância é do Senhor Jesus Cristo. Então, na Catecismo da Igreja Católica, eu acho que ele usa espécie, né? Vendo a razão, já me convencia disso. Então, vendo os milagres eucarísticos, né? Os muitos milagres eucarísticos, e o vídeo do Ricardo Castanhon, né? Um ex-ateu que foi analisar hóstias que sangravam, né? E o sangue ali estava vivo, né? Então eu digo, rapaz, tem alguma coisa sobrenatural. Não foi apenas a razão que me convenceu, mas foi a fé nos milagres eucarísticos também. Então eu digo, olha, se a Santa Ceia evangélica é uma mentira, então era a única coisa que me prendia lá, então eu vou me retirar. Na igreja evangélica eu aprendi que os católicos eram altamente idólatras. Eu digo, rapaz, os católicos são idólatras, né? Adoram santo, adoram Maria. E quando eu fui estudar o catolicismo para combatê-lo, seguindo o Sun Tzu, eu vi que isso era mentira. Os católicos não são idólatras. O católico não adora santo. Então eu fiquei muito impressionado com a riqueza católica e até com a paciência católica, tão caluniados, tão difamados, mas mesmo assim não revidam. Então eu acho que os católicos deviam revidar, porque a igreja evangélica é um mar de mentiras, um mar de heresia. O ataque anticatólico da igreja evangélica é uma coisa fora do comum e é tudo, praticamente tudo, mentira. Então não sei se eles não querem se sujar com a merda que é a igreja evangélica, né? Mas eles sofreram muita difamação, né? Muita difamação mesmo. Para eu me enriquecer nas riquezas do catolicismo, eu tenho uma vida inteira. Estudar patrística, escolástica, né? Os pais da igreja, o desenvolvimento da história da igreja, né? Os milagres, né? A vida dos santos, né? A incorruptibilidade dos corpos de muitos santos, né? O cara está lá mais de 1000 anos morto e o corpo não apodrece, né? Padre Pio de Pietrelcina aí,
morreu e o corpo não apodrece, né? O corpo é intacto. Rapaz, isso é coisa que a gente não vê no meio evangélico. Os milagres católicos são altamente comprovados, testes científicos, né? Muitos cientistas sérios, melhores cientistas do mundo trabalham as comprovações do milagre católico. Na igreja evangélica, a gente não tem, o pessoal não tem esse cuidado, né, de fazer investigações científicas, né? Então, essa aí é a minha saga rumo ao catolicismo romano, né? Não cheguei lá ainda porque não sou digno nem de ser chamado católico. A riqueza do catolicismo é tão grande que eu sou indigno de ser chamado católico, né? Então, um forte abraço a todos. Uma dica que eu dou para os evangélicos, né? Se vocês ouviram seus pastores difamando a igreja católica, mergulhe, né? Mergulhe para criticar, para combatê-la, como eu fiz. Mergulhe para vocês verem a maravilha e a riqueza. Se vocês forem honestos, pessoas honestas, sérias, vocês vão ver as maravilhas e as riquezas do catolicismo que tem a oferecer, né? Então, um forte abraço.